Olá, pessoal. Vamos apresentar uma ferramenta essencial para o nosso trabalho como desenvolvedor. Trata-se do Visual Studio Code, ou, como é normalmente chamado, VS Code. O site para download é o https://code.visualstudio.com. Ao acessar o site, ele apresentará esta página, indicando a versão disponível para download. Podemos ver aqui que é a versão 1.58. O VS Code pessoal, ele é um editor de texto multiplataforma disponibilizado pela Microsoft para o desenvolvimento de aplicações web. Ele fornece suporte a várias linguagens. Eu gostaria de destacar o Node, que é uma linguagem que a gente vai utilizar durante o nosso curso. Então, você deve clicar em Download para baixar a versão adequada para o seu sistema operacional. Aqui você seleciona o link para download de acordo com o seu sistema operacional. No nosso caso, utilizaremos o Windows. O detalhe é que nós faremos a instalação como administrador. Então, o link a ser selecionado é este indicado na imagem. Muito cuidado para não selecionar outra opção. A partir daí, é só baixar e fazer a instalação do software, apenas confirmando as sugestões para a instalação do Windows. E o interessante dessa ferramenta é que a importância dela para os desenvolvedores que pretendem trabalhar em ambientes multiplataforma, por exemplo, seguindo a tendência de desenvolvimento web em ambientes como Mac, Windows, e ao mesmo tempo que mantém um projeto compatível com o Windows. Isso é muito interessante. Uma vez baixado, nós temos aqui o aplicativo que iremos executar. Observe que ele baixou a versão 1.58, que nós vimos no formulário para download. E para não haver erro, eu quero te mostrar que a versão de administrador é diferente da versão para o usuário comum. Portanto, eu recomendo fortemente que você utilize a opção administrador para não ter problemas futuros. Você pode observar, né, que você tem a opção VS Code Setup, diferentemente do VS Code User Setup, que seria uma versão para o usuário. E nesse ponto, você clica com o botão direito no arquivo e com o botão esquerdo você executa como administrador, para garantir que não teremos problemas de restrição durante a instalação. Neste ponto, você marca a opção Eu aceito o acordo e pressiona Próximo. Aí você escolhe a pasta para a instalação. Você pode manter a sugestão do sistema, então pressionar em Próximo. Aqui você confirma o atalho para a instalação e também pressiona Próximo. É recomendável que você marque a opção para criar um atalho na área de trabalho e também adicionar em Path, para que o VS Code ele possa ser aberto a partir de qualquer ponto do sistema operacional. É extremamente importante essa opção. Finalmente chegamos ao ponto de mandar instalar. É só clicar no botão instalar e aguardar a instalação completar. Prontinho. Como está marcada a opção iniciar, ao clicar no botão concluir, ele conclui a instalação e já abre o Visual Studio Code. Ao abrir pela primeira vez, o sistema operacional sugere a instalação do pacote de idiomas, para que a gente possa alterar o idioma para português Brasil. Eu recomendo que você aceite a sugestão dele, clicando em instalar e reiniciar o Visual Studio Code. Neste ponto, após confirmar a instalação do idioma, ele já abrirá no formato português Brasil. Vamos agora fechar o Visual Studio Code e vamos prosseguir com as configurações, o abrindo de outra forma.
Bom, nós vamos criar uma pasta que será a pasta onde deixaremos os nossos projetos. Você pode criar uma pasta, né, a seu critério. No meu caso, os projetos em JavaScript, eu vou utilizar, por isso eu chamei essa pasta de projetos JS. Bom, agora nós vamos abrir o nosso aplicativo Hyper como administrador. Para a partir dele, nós selecionarmos a pasta C:\projeto JS, onde nós continuaremos as configurações do Visual Studio Code. Bom, uma vez aberto o Hyper, né, nós vamos praticar um pouco dos comandos de terminal. Então, observem aí, a telinha do Hyper, né, já aberta. Para abrir o VS Code na pasta que desejamos, a gente vai digitar uma sequência de comandos. Então, observem bem, olha. A gente digitou aqui cd:/projeto JS. Então, ao digitar esse comando, a gente já entra na pasta projeto JS, lá na unidade C que a gente está utilizando. Esse comando dir é um comando para poder listar os arquivos da pasta, ou do diretório. E aqui a gente confere que o arquivo está vazio, né, que a pasta está vazia. E aqui nós executamos o Visual Studio Code a partir do prompt. Então, ao digitar code espaço ponto, como vocês veem aqui, automaticamente o Visual Studio Code ele vai ser aberto naquela pasta, já selecionando aquela pasta de trabalho. Bom, ele abre o VS Code e pede uma confirmação dessa pasta. Então, você clica sim, confia nos autores, aí você fecha ali o bem-vindo, você maximiza o VS Code e a gente continua as nossas configurações. Bom, em primeiro lugar, nós vamos configurar o tema. Então, nessa barra lateral que vocês veem aqui, olha, o primeiro ícone de baixo para cima corresponde às extensões. Então, a gente clica nesse link e acima a gente digita aqui, ó, em pesquisar extensões, a gente vai digitar o Drácula, que é o tema que a gente quer configurar. Então, digitando o Drácula, automaticamente ele já vai abrir essa opção Drácula oficial. Então, a gente clicando nesse botãozinho instalar, automaticamente ele já instala o Drácula. Então, ele vai abrir aqui essa opção. Eu selecionei aqui a opção escuro, padrão, ou então você pode selecionar Drácula simplesmente. Eu selecionei escuro padrão, que é uma fonte assim mais interessante. Vocês observem que agora ele já mudou o íconezinho aqui, olha, ele já aparece uma engrenagemzinha indicando que já foi instalado o tema Drácula. Então ele mostra aqui nessas opções, tal. Tudo bem. Agora a gente configura as fontes. Essa configuração é bem interessante. Nós vamos configurar um efeito de fonte conhecido por Font Ligatures. Ele permite a formatação de símbolos com uma união de um ou mais caracteres. Ele é bem interessante. Então, por exemplo, quando a gente digitar igual, maior, igual, igual, esse símbolo aqui de menor e maior, ele forma, né, um símbolo que é bem interessante, a gente vai ver isso na prática. Para isso, precisamos ter uma fonte instalada no VS Code, chamada Firecode. Então, a gente vai entrar no Google, como eu fiz aqui, olha, a gente vai digitar o Firecode, e quando a gente digita o Firecode, ele já vai aparecer essa opção aqui embaixo, Tonsk Firecode Free Monospace Font Width do GitHub. Então, você dá um cliquezinho aqui para a gente poder fazer o download e instalar essas fontes. Então, vamos seguir aqui na sequência. Muito bem. Então, vai abrir esse formulário lá do GitHub. Né? Aberto esse formulário, você desce até encontrar Solution Download e Install. Então, descendo aqui esse formulário, né? Você vai encontrar logo abaixo essa opção Download e Install. E aí você clica nessa opção para que ele possa iniciar o download. Ele vai baixar esse arquivo. E aí você seleciona uma pasta onde você quer baixar esse arquivo.
né? Eu já mantive aqui a minha pasta de instalação do VS Code. Então, ele vai baixar o arquivo Firecode v5.2 zip, né? No momento em que eu estou fazendo essa instalação. Está lá o arquivo dentro da pasta. Então, o que a gente faz? A gente dá um clique duplo em cima dele, que é um arquivo compactado. Aí ele vai abrir esse arquivo, e dentro desse arquivo a gente tem uma pasta chamada TTF. Então, a gente dá um clique duplo para abrir essa pasta. Bom, agora aberta essa pasta, o que a gente vai ver? A gente tem aqui todos os arquivos disponíveis, e a gente tem que dar no caso do Windows, a gente dá um clique duplo em todos eles para que ele possa instalar as fontes. Então, por exemplo, esse Firecode Bold.ttf. Então, a gente dá um clique duplo, o que acontece? Ele abre essa janelinha e permite que a gente faça a instalação. A gente clica nesse botão instalar e ele vai e faz a instalação dessas fontes. E aí, lembrando que, da mesma forma, né, a gente tem que fazer isso para os demais arquivos da pasta. Tá? Então, para todos os arquivos, a gente tem que dar um clique duplo e sempre confirmando aqui, clicando no botão instalar, para todas as fontes. Bom, agora a gente instala o pacote de ícones, né? Então, a gente vem aqui nas extensões e digita Material Icon Theme. É muito interessante. Esse pacote, ele configura ícones de acordo com o tipo de arquivo. Então, quando eu digitar um arquivo, por exemplo, com a extensão JS, ele já vai caracterizar aquele arquivo como arquivo do tipo JavaScript. Então, a gente seleciona aqui a extensão Material Icon Theme e clica no botãozinho instalar para que ele proceda a instalação. Muito bem. Abrindo aqui essa tela, na parte superior, a gente dá um cliquezinho no Material Icon e pronto, ele está instalado. Uma outra coisa interessante também que a gente vai fazer é um plugin, a instalação deste plugin aqui, olha. Então, a gente vai lá nas extensões e digita Color Highlight. E aí, com este plugin, toda vez que você insere um símbolo, né, um valor hexadecimal de cores, ele desenha uma bordinha com a cor correspondente àquela que você está digitando, aquele código que você, aquele número, né, aquela numeração que você está digitando. Ele funciona tanto para JavaScript, como para HTML, como para CSS também. Então, a gente tem aqui um preview, olha, de como é que ele trabalha, de como é que ele faz. A gente vai ver isso na prática também daqui a pouquinho. Bom, agora, a gente tem algumas configurações de usuário. Tá? Então, eu tenho um arquivo pronto, que juntamente com esse tutorial eu também vou disponibilizar, que tem uma série de configurações muito interessantes. Tá? Então, em primeiro lugar, para a gente poder acessar esse arquivo ou abrir esse arquivo, a gente pressiona o Ctrl+Shift+P. Pressionando o Ctrl+Shift+P, automaticamente ele vai abrir essa janela. Você digita JSON. Quando você digita JSON, você procura aqui, ó, pelas preferências, abrir configurações JSON. Então, você seleciona isso aqui, ele automaticamente ele vai abrir um arquivo de configurações. O arquivo setting.json. Ele possui uma série de configurações, que facilita, que agiliza todo o nosso trabalho de edição. Então, a gente vai ver, inclusive, algumas configurações para o nosso ambiente. Então, clicando aqui, automaticamente ele vai abrir esse arquivo setting.json, né? Ele tem uma opção que, se você clicar com o botão direito, ele mostra uma opção formatar arquivo. É bem interessante também. Ele já deixa o arquivo todo bonitinho assim. Então, vamos fazer alguns comentários aqui. Inclusive, eu já comentei todo esse arquivo, tá, que vai estar disponível. Então, a gente vai ver aqui alguns efeitos dessa configuração. Então, em primeiro lugar, eu sempre procuro desabilitar o nível de zoom, pois eu acho que o tamanho já é suficiente. A gente define aqui o nosso tema, que é o Drácula, né? A gente define algumas características para a fonte, como é o caso do Firecode, que a gente vai utilizar. A gente define aqueles símbolos que eu comentei anteriormente, definindo fonte leaders como true. Nós definimos a fonte de trabalho para o editor, a gente define aqui uns tamanhos assim, razoáveis, né, como o tamanho 14 para a fonte.
A gente atribui ícones específicos de acordo com o tipo de arquivo, definindo aqui, configurando o Material Icon Theme que nós instalamos, a extensão que nós instalamos anteriormente. Essa opção aqui é interessante, esse rulers, essas regras, né, de formatação de colunas. O que ele faz? Ele adiciona uma barra vertical para delimitar o limite razoável de caracteres a ser utilizado numa linha. Então, essa barrinha aqui, olha, é o que ele define como um limite razoável, né? Então, se você ultrapassa isso, normalmente ele faz uma quebra automática. E a gente colocou o 120, que seria um limite final, seria uma segunda barra aqui, que seria um limite final para ele efetuar a quebra. Bom, e aqui a gente define o tab size 2, que define o tamanho da tabulação do editor. Eu considero que 2 é um tamanho bastante razoável, normalmente ele vem com tamanho 4. A gente define aqui também esse render line height light como gutter, que define uma borda em volta do número da linha, que é bem interessante, né? Ao invés de colocar sobre toda a linha, né? Então ele define, quando a gente vai digitar, só uma bordinha, né, que ele faz. E a gente define o tamanho da fonte do terminal, que vem integrado com o VS Code. Quando você trabalha com o VS Code, você tem um terminal integrado, que ele abre embaixo, então a gente define aqui o tamanho 14. A gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. Uma outra configuração interessante é o Emmet. Ele é um plugin que vem por padrão no VS Code. Ele nos permite agilizar o processo. Ele, por exemplo, trabalha como autocompletar. Então, ele trabalha na criação de arquivos HTML, por exemplo, ele facilita a criação. Por exemplo, se a gente digitar aqui o div class ateste pressionarmos o Enter, ele já cria um arquivo HTML todo configurado, tá? O Emmet, por padrão, só trabalha com arquivos HTML. Como iremos também trabalhar com React, definimos a expressão acima para que ele também trabalhe com o React, né? A gente coloca aqui essa opção JSX. Desabilita uma determinada funcionalidade do VS Code para o JavaScript. Essa opção aqui, Update, Import on File Move Enable, né? Por exemplo, quando você move um arquivo de um lugar para outro, ele também carrega as importações feitas pelo arquivo. Então, a gente coloca esse never aí para ele poder desabilitar essa opção. Esse breadcrumbs, ele adiciona a barra superior, indicando que o arquivo que a gente está utilizando e o caminho dele, a gente pode ver, inclusive, aqui, olha, o efeito desse breadcrumb.enable true, você vê que ele mostra, quando você seleciona um arquivo, ele mostra todo o caminho e, inclusive, acrescenta um símbolozinho aqui, indicando o tipo do arquivo. Esse parameter hints enable false, né? O VS Code fornece algumas dicas referentes a parâmetros, na maioria das vezes inadequadas, por isso a gente desabilita, né, essa opção. E às vezes, quando você escreve um código, o VS Code tenta encontrar um outro arquivo que esteja, digamos, exportando alguma informação que você talvez queira utilizar. E como na maioria das vezes ele erra, então a gente também define aqui esse suggest auto imports igual a false, né? Então, para que essas configurações aqui, que são muito importantes, que vão estar disponíveis para vocês, para que ela funcione, a gente tem que encerrar o VS Code sempre e abrir novamente. Pelo menos no Windows, ele tem esse comportamento. Então, para a gente poder exemplificar um pouquinho dessas configurações, nós vamos criar um arquivo teste, né, para teste. Então, para a gente poder criar um arquivo, a gente clica nesse botão aqui, que é o botão Explorer, e depois a gente clica em Novo Arquivo, para que ele possa criar aqui um novo arquivo, né? Ele vai abrir uma caixinha, a gente digita aqui o teste.js, ele vai abrir já uma aba, e aqui vai ser onde a área de trabalho, onde a gente vai digitar os nossos arquivos, utilizando o Visual Studio Code. Então, por exemplo, nós criamos aqui um arquivo chamado teste.js. Observem que ele já definiu o tipo do arquivo, ele já colocou um símbolozinho representando o tipo do arquivo. Muito bem, olha, no exemplo abaixo, a gente vai ver
algumas características de todas aquelas configurações que nós fizemos. Então, como eu já citei, olha, o Material Icon ícone do arquivo teste.js, a gente observa que ele já fica caracterizado como do tipo JS. Observe também o Firecode, uma aplicação do Firecode. Olha, as fontes ficam com um aspecto diferente, a gente percebe a característica da fonte. E o detalhe interessante é o efeito do font ligatures, que a gente configurou como true. Então, olha só o detalhe. Quando a gente utiliza, por exemplo, o maior, o igual, e o exclamação igual, que representa o diferente, como nós colocamos aqui nas linhas 1 e 4, vocês observem que ele já cria um símbolo diferente, tá vendo? Então, isso é o efeito do font ligatures true, que nós definimos anteriormente. E, finalmente, aqui um último exemplo, foi também a instalação daquele plugin Color Highlight. Então, quando a gente digita aqui um valor hexadecimal para representar uma cor, ele já mostra a cor, né, que seria representada por esse código hexadecimal. Então, essas configurações do VS Code são bastante interessantes para que a gente ganhe em produtividade com esse. E para a gente finalizar, nós vamos ver aqui alguns dos principais atalhos, né? Então, isso aqui fica registrado também para facilitar os nossos trabalhos. Então, por exemplo, para a gente poder acessar as paletas de comandos, o Ctrl+Shift+P, para a gente abrir rapidamente um arquivo, um Ctrl+P, para a gente ir para uma linha, dar um Ctrl+G, abrir uma nova janela, Ctrl+Shift+N, fechar a janela, né, a instância, é o Ctrl+Shift+W, criar uma linha de corte, é o Ctrl+X, copiar uma linha, obviamente, é o Ctrl+C. Você mover uma linha para cima, para baixo, é simplesmente utilizar o Alt setinha para cima e setinha para baixo. Você quer ir para uma linha especificamente, dá um Ctrl+G, que ele te direciona para aquela linha. Se você quiser encontrar algum caractere, você dá um Ctrl+F, ele abre uma caixinha para você digitar o caractere e pesquisar, a gente vai ver isso na prática. Para a gente substituir um trecho de código, a gente utiliza o Ctrl+H. E aqui as últimas opções, né, encontrar um próximo, o F3, né, eu digitei, dei um Ctrl+F, eu quero encontrar o próximo, pressiono o F3. Para a gente poder fechar o editor Ctrl+W, fechar uma pasta Ctrl+KF, se a gente quiser abrir um novo arquivo, dá um Ctrl+N, para abrir o arquivo Ctrl+O, e para a gente poder salvar o arquivo Ctrl+S. Né? E com isso a gente encerra aqui toda a parte de instalação e algumas configurações iniciais para o nosso Visual Studio Code, que é uma ferramenta assim, extremamente interessante, que vai nos dar assim, um ganho de produtividade muito grande no desenvolvimento dos nossos códigos. Eu fico por aqui, te deixo um forte abraço e nós nos vemos numa próxima aula.